Educação infantil é coisa séria. Nós falamos isso aqui, repetimos isso aqui, trazemos isso aqui de diferentes formatos, em diferentes diálogos, em diferentes temáticas e continuamos aqui na nossa militância pela educação infantil ser respeitada e ser levada a sério como precisa ser. Por que nós temos essa conversa sobre a educação infantil é coisa séria? Porque por mais que nós tenhamos diálogos sendo abertos de várias naturezas no Brasil, ainda carecemos discutir sobre educação infantil na prática e as mudanças que são necessárias. Vejam só, pela primeira vez o Brasil passou a ter um documento unificador que é a BNCC, em relação a conteúdos mínimos de educação. Eu sou daqueles educadores que têm verdadeira paixão pela base nacional, não porque acho a base perfeita, mas porque acho as raízes da base uma coisa extraordinária. A base, como o próprio nome diz, não é a árvore no todo, não é o tronco e não são os galhos, é só a base, as raízes. A base nacional como raiz de educação, como projeto, né, inicial de educação, é um dos documentos mais extraordinários que eu já li nos meus 31 anos de magistério e que muitos países do mundo pelos quais eu passo trabalhando também admiram. As pessoas, quando passam a saber que existe a base nacional e o tamanho do país, né, e a diferença cultural do país, elas ficam encantadas, porque de fato a base faz as raízes e o início do tronco da educação. O restante é dos estados, dos municípios, das escolas e dos projetos educativos. Por isso que o nome é Base Nacional, né? Então a base é um documento que traz coisas extraordinárias para a criança de educação infantil. Inclusive, a base divide a educação infantil em 3 etapas diferentes. As crianças bem pequenas, as crianças pequenas e as crianças. Então nós já temos uma orientação pedagógica, metodológica e orientativa desde os bebês. E isso porque a neurociência traz a importância de se preocupar com o desenvolvimento integral das crianças. Então, quando nós falamos a base é um documento extraordinário, nós temos que estudar sobre esse documento, porque a grande maioria dos educadores que estão na educação infantil falam da base, reconhecem a base, mas não conhecem a base. Esse é que é o problema. Tanto é que quando nós falamos na base nacional, existe leitura e escrita para a educação infantil. Os educadores da educação infantil dizem, não, na base não tem nada de alfabetização para criança, porque lá, assim, é escrita e espontânea. Não, a base nacional traz leitura e escrita para a criança. O professor ora como escriba, a criança ora como escriba, e todo esse processo no tempo da criança, no espaço da criança. Na base nacional, nós temos gráfico, nós temos tabelas, nós temos projetos, nós temos investigação e o que é mais extraordinário, a Base Nacional para a Educação Infantil traz as linguagens, a importância dos múltiplos tempos, dos múltiplos espaços e das múltiplas linguagens. Pela primeira vez, nós temos um documento que fala de múltiplas linguagens, ou seja, a linguagem pictórica, o desenho, tem que estar no dia a dia da educação infantil. A linguagem sonora, musical, a contação e recontação de história, os sons que vêm da natureza, dos animais, dos tambores, das orquestras, tem que estar no dia a dia da educação infantil. A linguagem gráfica, as placas, os rótulos, os documentos, os suportes textuais, tem que estar no dia a dia da educação infantil. A linguagem sinestésica, o movimento, o corpo, a dança, a expressão corporal, o circo, tem que estar no dia a dia da educação infantil. A linguagem fotográfica, né? A linguagem do cinema tem que estar na educação infantil. No entanto, a esmagadora maioria da educação infantil ainda tem o quê? Uma apostila ou um livro didático. É absolutamente desanimador quando nós chegamos numa escola de educação infantil, tanto da creche quanto da pré-escola, e nós observamos uma criança com um documento, né, com um material didático com 100 páginas,
como se o mundo coubesse em 100 páginas de um livro para uma criança preencher e pintar da cor que o livro está pedindo. É assustador essa ideia, no século XXI, acreditarmos que toda essa multiplicidade do mundo que tem lá fora, sementes, plantas, árvores, animais, raízes, caules, cores, flores, sons, cheiros, nuvens, que tudo isso coubesse dentro de um livro didático. E não adianta vir para mim com aquela conversa do tipo, o livro didático, o material didático é só um norte, o material didático é só para... Não tem isso. O mundo da criança, ele tem que ter portas abertas, janelas escancaradas. A criança tem o direito de chegar no mundo e ver as portas escancaradas e as janelas escancaradas. Isso não tem nenhuma relação com livrinho xerocado ou pronto, com um quadradinho para a criança responder o que está sendo perguntado e passar para a página seguinte. Nenhuma relação. A multiplicidade de linguagem está lá consagrada na BNCC, mas em autores da nova pedagogia ou da pedagogia participativa. Basta ler em Vygotsky o que é importante num contexto de uma escola transformadora, de uma escola cujo o desenvolvimento social, a história cultural daquela comunidade se faz presente ali. Basta ver lá em Loris Malaguzzi, da experiência Reggio Emília, as 100 linguagens da criança, o quanto uma criança ganha em criatividade e em desenvolvimento. Basta pegar o último exame do PISA e observar o que aconteceu com alunos brasileiros no PISA. Os alunos brasileiros novamente ficaram lá no final da lista porque não tinham criatividade. Foi colocado, por exemplo, um livro sobre um jardim e foi solicitado para os alunos adolescentes, quase adultos, que pudesse dar um nome criativo a isso. E eles simplesmente não sabiam. Por quê? Porque embora sejam oriundos de comunidades abastecidas, né, de cultura, de condição financeira e uma série de situações, os alunos da avaliação lá do PISA não apresentaram a criatividade mínima para um processo semiótico, para um processo gráfico. E tudo isso por quê? Porque nós não trabalhamos. Nós chegamos na educação infantil e a linguagem pictórica se resume ao quê? A uma figura que está num livro didático que a criança tem que pintar dentro da figura. Ou que alguém xerocou lá, fotocopiou, e aí tem 30 tartarugas, 30 alunos na sala, e as crianças pintam a tartaruga e a professora pendura num varal 30 tartarugas iguais. E o que é mais triste, num contexto social onde não existe tartaruga, onde as crianças só vê o jegue, o bode, né, o calango e o curió. É muito triste a gente observar que nós falamos o tempo todo, educação infantil é uma coisa séria, mas na prática essa seriedade ela se dilui. Nós queremos transformar aquela escola do ensino médio ou da faculdade cheia de livros, de conteúdos, né, de teorias, né, de espaço para preencher, para passar no vestibular. A gente quer trazer essa escola para a infância. Mas a infância é qual o tempo da vida? Das descobertas, não é? É na infância que nós precisamos viver as descobertas, é na infância que nós precisamos experimentar o mundo, é na infância que eu preciso reconhecer quais mundos existem, é na infância que eu preciso ver a multiplicidade das coisas, o hibridismo cultural, é na infância que eu testo e me permito testar com muito mais leveza. Então, o material didático, o material absolutamente tradicional, arcaico, obsoleto, ele não permite esse desenvolvimento da criança. Então, a seriedade da educação infantil, ela começa quando gestores municipais, gestores de instituições, né, mantenedores, entendem que a infância precisa ser a infância desse momento. A infância desse momento, dessa criança, inclui novas tecnologias, inclui hibridismo cultural, inclui representatividade, inclui protagonismo. Tudo isso a criança tem condição. E é isso que a escola deve oferecer. Nós ainda temos uma escola que não reconhece as diferenças das infâncias que nós temos pelo Brasil afora. Então, nós falamos o tempo todo em infâncias, crianças,
mas os livros didáticos, os materiais didáticos, as apostilas vão falar de uma infância só, né? De uma criança só e de um Brasil só. E aí o meu reconhecimento, a minha ideia de pertencimento e de empoderamento jamais vai acontecer, porque imagine vocês uma criança do Amazonas, uma criança do Rio Grande do Sul, uma criança de uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, uma criança do centro de São Paulo, uma criança. São todas crianças de contextos diferentes, de realidades diferentes, e ela precisa primeiro se reconhecer nesse contexto. E muitas vezes nós chegamos nestas comunidades e a criança está estudando a história lá de São Paulo. Então, quantas vezes eu cheguei na região norte do Brasil, né, Amapá, eu cheguei em Roraima, e a criança tá lá com um livro didático cujo material todo está pautado na cidade de São Paulo, na cultura de São Paulo, na rua de São Paulo, na estruturação de São Paulo. Não tem nada de errado se a criança já tivesse entendido quem ela é, de onde ela vem, qual a sua ancestralidade, qual o repertório que justifica a existência dela. Então, antes dela se ver, se reconhecer no mundo, já vamos impondo, né, um engavetamento, e aí aquela infância daquela criança com legitimidade, com ancestralidade, com antropologia, aquilo tudo é jogado fora e a gente vai reduzindo as diferentes infâncias para uma única infância, a que o livro traz. Por isso que a criança não se vê, né? O cabelo, meu cabelo é diferente, ele não está nos livros didáticos, a minha cor é diferente, não está nos livros didáticos, o lápis cor da pele é o que o livro didático pede, o que a caixa de lápis de cor apresenta, e assim nós vamos fazendo esse processo de retirar a dignidade das infâncias que nós temos. Então, gestores municipais, diretores de escola, mantenedores de escola de educação infantil precisam repensar. A infância precisa do protagonismo e do reconhecimento social para ela existir. A partir daí, nós precisamos lembrar que a infância é a deste momento. Portanto, eu não posso negar que as crianças amam celulares, computadores, coisas tecnológicas, mas também amam o carinho, o amparo, também amam a escuta, também amam falar, também amam o protagonismo, também amam a invenção, a criatividade. Tudo isso é a infância desse momento. E por último, nessa conversa sobre a educação infantil ter que se tornar uma coisa séria, é nós lembrarmos que só o estudo, só a pesquisa, só o conhecimento vai fazer esse alerta em educadores e pais. Todos, pais e educadores precisam acordar para essa infância, para esse novo contexto de infância, para esse novo contexto de aprendizagem. Não adianta falarmos mal da BNCC ou bem se a gente não operacionaliza, não coloca em prática. Não adianta achar que a criança vai para a escola e ela tem tudo que a escola, que ela tem tudo e a escola pode oferecer. Não, o fato de uma criança ir para uma escola pode ser também ir para um lugar de empobrecimento, de miséria intelectual, de miséria de linguagem. A escola nem sempre é um lugar de abertura de janelas. Às vezes as crianças vão para a escola e vão sendo aprisionadas para entrar em modelinhos. Então a escola tem que ser janelas e portas abertas para o mundo. A escola da infância é o tempo das descobertas. E a escola precisa encontrar legitimidade no seu contexto, no seu terreno, onde ela está plantada na sua comunidade, com aquilo que acontece na sua comunidade. E é isso que faz com que as crianças vão apreendendo e empoderando para se tornarem pessoas com dignidade e pessoas com voz e vez naqueles contextos onde elas estão. Além disso, é importante lembrar que educar é um ato de persistir com delicadeza.